E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu estou aqui com mais um anime dessa temporada. Se você curtir esse vídeo e quiser ver continuação dele, por favor não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e fazer outras coisas desse tipo, como comentar qual o seu tipo favorito de garota e outras coisas que a gente costuma fazer aqui no canal para tentar engajar um vídeo. Nessa história a gente vai ver a vida de um empresário que trabalha das 9 às 17 e durante a noite ele dá a sua alma jogando jogos de dominação mundial e infelizmente devido às suas péssimas escolhas em sua vida, ele acaba morrendo de um ataque cardíaco. F. Um tempo depois ele acorda e pensa, nossa, será que eu estou em um hospital? E é nesse momento que ele vê um reflexo de si mesmo e percebe que ele agora é um recém-nascido. O seu nome agora é Ars, e um time skip básico acontece, indo para quando o Ars já tinha mais ou menos 3 anos de idade. E foi nesse exato momento que ele percebeu que morreu e reencarnou em um Isekai. Então, ao descobrir isso, o Ars começou a trabalhar imediatamente para aprender mais sobre esse mundo, estudando bastante, devorando livros. Assim ele descobriu o nome do império que ele nasceu. E também descobriu que ele está passando pela 4ª geração de governo. E com base em seus estudos, o Ars chegou à conclusão de que ele nem mesmo está no planeta Terra. A história toda aqui é diferente. Outra coisa muito interessante é que nesse novo mundo, as pessoas têm estatísticas sobre tudo. E isso acaba sendo incrível para o Ars, pois essas estatísticas são muito parecidas com a do jogo que ele costumava madrugar jogando. E a família na qual ele nasceu é uma família nobre, que administra uma pequena região. São nobres, são ricos, mas não são tão ricos assim, entende? Eles estão muito longe de ser um imperador. O que importa agora é que ele mora em uma casa gigante e tem diversos empregados. Na sua nova casa tem até mesmo um chefe de cozinha que prepara as coisas mais deliciosas que ele já comeu. Então o Ars não tem motivo para reclamar da sua reencarnação. E durante esses 3 anos de sua vida, o Ars percebeu que ele é o único que pode enxergar as estatísticas das pessoas, sendo esse um poder que somente ele tem e mais ninguém tem, sacastes? A história segue com o pequeno Ars indo assistir a luta de alguns soldados. E é nesse momento que o Ars revela que a sua habilidade única é a avaliação. Ele usa essa habilidade em um certo soldado e assim descobre que ele não é talentoso para ficar brandindo uma espada, e sim para tirar flecha nas costas das pessoas. E obviamente a sua habilidade o permite ler o nome das pessoas. Ele então se comunica aí chamando o soldado pelo seu nome e o cara fica surpreso, como que esse menor sabe meu nome? Mas ignorando a sua pergunta, o Ars pergunta se esse cara já usou um arco antes, e o Miles diz que não, pois ele acredita que um homem de verdade luta brandindo uma espada para um lado e para um outro. E como o Ars não contou sobre a sua habilidade para ninguém, ele apenas diz que tem a sensação de que esse homem seria muito bom usando um arco e uma flecha. O Ars então dá o seu melhor para fazer com que o homem pegue um arco e uma flecha e dê aquela disparadinha básica. E como o pedido é do grande jovem mestre, o homem não pode negar. Então, como Miles nunca atirou com um arco e flecha, todos recomendam que ele se aproxime do alvo. Mas o Ars diz que ele pode atirar de longe mesmo, que vai dar tudo certo, dá jogo. Então o cara lança o seu disparo, chocando a todos com um tiro preciso que ele acabou dando. Todos pensam que foi apenas sorte de principiante, mas o homem acaba fazendo isso várias vezes, sendo um verdadeiro gênio do arco e flecha. Obviamente todos ficam se perguntando como o Ars sabia que esse homem era bom em atirar flechas, e o garoto oculta sua habilidade, dizendo que apenas confiou em seus instintos. E outro motivo pelo qual ele está escondendo suas habilidades é porque ele acredita que alguém vai acreditar nele, tá ligado? Imagina ele falar do nada, nossa, eu posso ver estatísticas em cima da cabeça das pessoas. A galera vai olhar pra ele e vai falar esquizofrênico, interna, ou então queima na fogueira. Varia de mundo pra mundo, tá ligado? Outra coisa muito interessante é que a habilidade dele realmente é real, mas ele não pode usar essa habilidade nele mesmo, o que é bem triste. Imagina você poder ver a habilidade das outras pessoas, mas a sua você não pode. Ainda nesse mesmo dia, durante a noite, o jantar acaba sendo servido, e é aí que conhecemos o Raven, que é o pai do Ars. O Ars tem um pouco de medo aí do seu pai, porque o cara sempre parece estar irritado, e de acordo com o próprio Ars, o seu pai antigamente era um agricultor, mas devido a essas habilidades serem incríveis, ele acabou se tornando dono dessas terras. O status de proeza do seu pai é tão alto que ele pode derrotar sozinho 10 homens. Nessa mesma noite, o Raven comenta que ele ouviu falar que o Ars usou seus instintos anteriormente e descobriu assim que um dos seus soldados era muito habilidoso no arco e na flecha. E ao descobrir isso, a única coisa que o Raven deseja do seu filho é que ele aprimore essa habilidade, para que no futuro ele seja o dono dessas terras e consiga diferenciar os fracassados daqueles que têm verdadeiras habilidades especiais. Depois de ouvir isso, o Ars decidiu aprender mais sobre esse império, mas isso apenas o revelou o quão difícil será o caminho daqui pela frente. Os governantes do 4º Império são corruptos e várias revoltas estão eclodindo por toda parte. A nação está em completo caos. Se nada mudar, o Império cairá e isso vai levar a uma guerra sinistra. Felizmente, aqui não tem bomba nuclear, mas infelizmente tem magia e sabe lá que tipo de coisa horrenda as pessoas desse mundo podem fazer usando magia. O Ars teme que, como Lorde, ele tenha que liderar algumas tropas para a batalha e ele se pergunta se ele realmente vai ser capaz de
de proteger suas terras. Mas mesmo esse sendo um desafio bem sinistro, ele ainda quer fazer isso, já que todas as pessoas desse lugar têm sido tão gentis com ele. E é nesse momento que o Ars pensa no que o seu pai disse, para que ele evolua sua habilidade, conseguindo encontrar pessoas potentes aí para o ajudar em batalha. No entanto, só existe um problema: o uso excessivo das suas habilidades faz com que ele fique com dor de cabeça e com conjuntivite. Enquanto refletia sobre isso, ele vê um garoto pobre sendo expulso de uma loja. Ele não se parece com os habitantes locais. Todos na cidade estavam tendo bastante preconceito com esse garoto, obviamente devido à cor de sua pele, que mostrava a todos que ele não é um habitante dessa nação, e sim que ele veio de um outro lugar. Sendo mais específico, ele veio do outro lado do mar, e a maioria do povo dele foi trazido para esse lugar como escravos, por isso eles são menosprezados. Mas é nesse momento que todos ficam surpresos quando o Ars dá um pão ao garoto, e todos ficam se perguntando o porquê dele estar ajudando um ser inferior. O Ars pergunta se o garoto está bem, e na verdade o nosso personagem principal está o ajudando porque ele quer o ajudar. Mas também tem um outro motivo por trás disso. Acontece que esse garoto tem estatísticas absurdas, insanas. Esse pobre garoto miserável, abandonado na rua, não tem uma única falha, e suas habilidades estão no mesmo nível de uma das maiores figuras do Japão, o famoso Oda Nobunaga. O Ars determina que esse garoto será uma força muito importante para ele no futuro. No entanto, o garoto apenas agradece pelo pão que recebeu e vai embora. O Ars acaba seguindo o garoto chamado Hits, mas o garoto o adverte para não fazer isso, pois as pessoas dessa cidade não vão gostar dele dando atenção para alguém como ele. Em resposta a isso, o Ars vai lá e chama o Hits para ser o seu servo. E o plano principal do Ars agora é usar a sua capacidade de avaliação para reunir pessoas incríveis. Tudo isso para que ele possa fortalecer o seu domínio, para que no futuro ele não seja esmagado em uma guerra. O Ars explica ao Hits que ele é o filho do senhor dessas terras e diz ao Hits que ele pode sentir um grande talento nele. O garoto diz que eles acabaram de se conhecer, e o Ars, sem revelar a sua grande habilidade de avaliação, apenas diz que ele pode sentir que o Hits tem um grande talento oculto bem debaixo de suas calças. O Hits ressalta que ele veio do outro lado do império e que aqui nessas terras ele é um ser completamente menosprezado, e por isso ele vai lá e recusa, dizendo que não quer prejudicar o Ars. No entanto, o Ars sabe que ele nunca mais vai encontrar alguém com habilidades tão incríveis como a desse garoto, então ele não desiste e o persegue. E então, quando o Ars ouve o estômago do garoto roncando, ele o convence a ir para sua casa, onde há um chefe incrível disposto a oferecer pão de mel para ele, e é assim que ele convence o garoto a ir com ele. Em sua casa, o Ars esperava dar um banquete sinistro e deixar o garoto de barriga cheia, mas o preconceito contra o Hits é muito profundo. Enquanto o Ars recebe sua comida padrão elegante, o chefe só dá ao Hits alguns feijões, e os criados do Ars pedem para que o Hits vá embora quando ele terminar de comer seus restos de feijão. Mesmo sendo o mestre de todos eles, o Ars não acha que pode mudar o que eles veem agora. Então, ao invés de ouvi-los, ele choca a todos, oferecendo a sua própria comida para o Hits. Seus servos tentam impedi-lo, mas o Ars os silencia, dizendo que o Hits é o seu convidado de honra. Obviamente, seus servos se desculpam e concordam em dar mais comida ao garoto. O Hits então explica ao Ars que ele fazia parte de um grupo de mercenários, bandidos, ladrões, assassinos. O cara já fez muita coisa em sua vida, mas muitos deles morreram em batalha e o restante do grupo se desfez. Agora ele está pagando sem rumo, porque ninguém contrata um garoto sem nenhuma conquista em seu nome. O Hits esteve com seu grupo anterior em toda a sua vida, então percebemos como deve ter sido difícil para ele a separação, e ele também não sabe lidar com nada que esteja fora das suas terras. Do nada, os servos aparecem e dizem que acham que é hora do Hits ir embora. Sai daqui, seu imundo. Mas o Ars se recusa a mandá-lo embora e revela que ele fará do Hits o seu fiel seguidor. Um criado acha que essa é uma péssima ideia e avisa o Ars que o seu pai não concordará com ele. E ele está certo, pois o Raven diz ao Ars que aceitar um Malcan como servo é uma ideia extremamente tola. O Ars explica que o Hits tem habilidades incríveis, mas seu pai, Raven, afirma que os Malcans são extremamente inferiores ao povo de suas terras. Ele acredita que é impossível que um Malcan tenha habilidades incríveis, por isso seu pai demonstra estar desapontado aí com seu filho. No entanto, o Ars também está desapontado com seu pai, pois mesmo sendo um homem incrível, essas ideias horríveis foram impregnadas em sua mente, e o Ars, tendo toda a certeza de que o Hits se tornará incrivelmente valioso para ele no futuro, ele implora para que o seu pai teste a habilidade do Hits. O Ars lembra o seu pai sobre os seus instintos excepcionais, e é assim que ele acaba fazendo o Raven concordar em testar o garoto. De acordo com o Raven, se o Hits provar que é talentoso, ele irá empregá-lo como um soldado. Obviamente, começar como soldado não é tão bom quanto ser o servo pessoal do Ars, mas o Ars tem certeza de que o Hits será capaz de fazer o seu nome, irá fazer muita fama em cima do seu nome, devido às suas habilidades insanas. No entanto, nesse momento, o seu pai revela que o Hits terá que lutar contra ele em uma batalha simulada, e o Hits só se tornará um soldado se ele derrotar o Raven. Obviamente, o Ars aponta que o Hits tem apenas 14 anos de idade, e ele não tem certeza se o Hits conseguirá vencer o Raven. Afinal de contas, o seu pai foi abençoado com a habilidade dada por Deus em batalha. O cara é bom em artes marciais,
marciais, comando, esgrima e também tem um grande objeto debaixo de suas calças. O status de proeza do Hitz não é tão alto quanto o do seu pai, mas o Ars ainda está confiante de que o Hitz consiga fazer algo. Felizmente, o seu pai explica que como eles não estão lutando em pé de igualdade, afinal de contas o menor só tem 14 anos, ele decide dar uma vantagem a o Hitz. Basicamente, o Hitz só precisa acertar um único golpe nele, e assim ele será contratado como um soldado. E ao ouvir isso, todos acabam concordando. Acertar um golpe? Pô, acertar um golpe é bem possível. Então, antes da luta começar, o Hitz se pergunta se o Ars está fazendo tudo isso por pena de um Malcan. E em resposta a isso, o Ars se oferece a cancelar a luta se o Hitz não quiser ser o seu servo. Mas o Hitz explica que ele na verdade ficaria muito honrado. Ele só fez uma pergunta, pô, pra que fazer isso? Pra que cancelar? Ele revela que essa foi a melhor oferta que ele já recebeu em toda a sua vida. Mas tudo isso é inacreditável demais. Em resposta a isso, o Ars o assegura, dizendo que ele precisa muito dele. Então ele deve dar o seu melhor, tentando acertar um golpe aí em seu pai. O Ars revela a ele que será o senhor dessa terra um dia. E quando esse momento chegar, ele quer que o Hitz esteja ao seu lado. Essas palavras deixam um Hitz inspirado, e ele promete fazer o que puder pelo bem do Ars. Bem perto dali, vemos os outros soldados chocados ao ver alguém da cor da pele do Hitz. O Raven rapidamente o instrui a pegar uma espada de madeira, e explica ao Hitz que ele vencerá se ele conseguir desferir um único golpe contra ele antes que o tempo acabe. O Ars sabe que o seu pai tem o maior status de proeza do país. No entanto, o Hitz só precisa desferir um único golpe para ter uma chance de vencer. Então, depois dos dois se apresentarem, o Raven diz ao Hitz para mostrar o que ele tem debaixo de suas calças. A luta começa, e o Hitz percebe imediatamente que apesar de estarem lutando usando apenas espadas de madeira, o Raven o cortará ao meio se ele não botar pressão em seus golpes. Sim, o Raven é muito forte. Isso leva o Hitz a ficar admirado ao ver a rapidez com que o Raven é capaz de dar a sequência ao seu próprio ataque sem nem mesmo perder nenhuma força. O Raven o empurra um pouco para trás e o Ars começa a perder a esperança, pois o seu pai é poderoso demais. No entanto, na visão de todos os outros soldados, eles acreditam que na verdade o Hitz também é muito habilidoso, pois eles normalmente caem de bunda no chão apenas com um único golpe do Raven. No entanto, o Hitz na verdade está acompanhando o ritmo do Raven. Além disso, todos percebem que o Raven não está se segurando, ele está realmente dando tudo de si contra esse garoto. Após receber um golpe, o Hitz é lançado pelos ares, e os soldados determinam que por mais impressionante que seja o Malcan, não há como ele desferir um único golpe no maior espadachim do país. O tempo está se esgotando, e o Hitz se lembra do que o Ars lhe disse. Nesse momento, a expressão do Hitz muda, deixando o Ars surpreso. O Hitz se move para o ataque, mas o Raven é capaz de prever seus movimentos. No entanto, todos ficam chocados quando o Hitz quase consegue acertar um golpe, e depois desse golpe fantástico, o Raven explica que a luta acabou. Parece que ainda resta um pouco de tempo, mas a luta não terminou com o Hitz falhando. Na verdade, a luta terminou por um motivo diferente. Ele conseguiu acertar um golpe de raspão nele. Isso obviamente deixa todos os soldados surpresos. E como o pai do Ars, o Raven, acredita que a meritocracia é o melhor caminho a se seguir, ele admite o Hitz como um soldado. Afinal de contas, ele é muito habilidoso. O Ars já sabia que o seu amigo era talentoso, mas ele ficou surpreso ao vê-lo em ação. O Raven então reconhece que seu filho estava certo. Afinal de contas, após testar o Hitz, o Raven chegou à conclusão de que ele tem muito talento. De acordo com o próprio Raven, o Hitz se tornará um espadachim de primeira classe no futuro. E agora, para o Raven, é claro que o seu filho tem uma habilidade de encontrar pessoas especiais. Ele acredita que seu filho deva ter realmente um tipo de poder. E é nesse momento então que o Raven revela que ele temia como Ars iria se sair no futuro caótico que está por vir. Mas as atitudes atuais do seu filho o mostraram que ele poderá confiar nele para dominar suas terras no futuro. Na verdade, pode ser que seu filho se torne até mesmo o próximo imperador. Não, isso é sonhar demais, né? Quem sabe? Tem que assistir os 12 episódios desse anime para poder concluir se isso vai acontecer ou não. Depois disso, vemos que o desempenho do Hitz conquistou todos os soldados, pois agora todos vivem lhe pedindo dicas sobre luta. E em apenas poucos dias morando na casa do Ars, o Hitz conseguiu se tornar o servo direto do Ars. Tudo isso para poder ajudar o Ars ao máximo que ele puder. E o Ars não quer que ele exagere, pois ele é apenas um servo de um pequeno domínio. No entanto, para o Hitz ele está completamente realizado, e ele quer muito fazer o melhor pelo bem do Ars. Se não fosse pelo Ars, o Hitz tem certeza de que teria morrido nas ruas, e por isso ele agradece ao seu novo amigo e mestre, e promete passar o resto de sua vida pagando essa dívida. E assim vemos que o Ars está feliz com o início de sua busca para construir o domínio mais forte. Depois disso, alguns meses se passam, e ficamos sabendo que o Hitz tem ficado com o Ars em vez de participar de batalhas. Ele tem sido muito prestativo, e ao mesmo tempo tem demonstrado grande habilidade de luta. O Hitz também tem recebido muitas aulas particulares, o que aumentou drasticamente o seu status de engenhosidade, e ele se tornou uma das pessoas mais bem informadas de toda a casa. E todas as pessoas dessa casa e desse domínio, ao perceberem o quão incrível o Hitz é, passaram a o reconhecer, deixando o preconceito de lado. As criadas até mesmo começaram a fazer fofocas sobre ele, comentando sobre o quão bonito ele é e sobre a peça gigante que ele tem debaixo de suas calças. Quer continuar vendo mais sobre esse anime? Quer que o pai traga a parte 2? Deixa o like, comenta no vídeo e fica atento nos próximos vídeos, beleza? Irei postar com o mesmo título desse. Um grande beijo para todos e fique com os próximos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela.